aí, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha a luz aí de novo. Corpo fechado, proteção de alma, pele, de caminho. Sabe quando a gente fala em corpo fechado? Muita gente pensa logo em algo místico, né? Sobrenatural, como se fosse um estudo invisível, né? Assim? E aí, você quer saber se realmente é assim? Já começa deixando o seu like, seguindo o vídeo até o final, curte, compartilha, aquelas regrinhas, venha se tornar membro, né? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para quando subir um videozinho novo, você ser comunicado. E vamos lá? Então, você quer saber se é algo sobrenatural, é um invisível escudo, luz? Conta pra mim, isso é real mesmo? Então, eu vou te contar, eu vou bem te contar. Eu vou te dizer, na real, você quer que eu te diga? É por aí mesmo, é mais ou menos desse jeito. Mas a gente precisa entender o seguinte, que corpo fechado, gente, não é só feitiço, não é só uma reza forte. É quando a gente também se blinda, sabe como é que é? A gente, olha só, vamos lá, né? Como é que é a coisa do se blindar? A gente se blinda com fé, com firmeza, com axé, proteção de guia, dos santos, dos encantados. Porque, gente, não adianta a gente falar, vou lá vou lá à igreja, peço o padre lá para me dar um banho de água benta para o meu corpo fechar. Mas eu não acredito que aquilo vai funcionar. Então é perder tempo, o meu, o seu e o do padre, né? Ainda gastar água para burro que tá faltando no planeta, né? Ainda mais água benzida. Então não adianta, tá? A gente tem que ter, principal, é a fé. No espiritismo, assim como no kardecismo, como na messiânica, né? Essas linhas, ou também na Umbanda, corpo fechado significa que a pessoa tá com a hora limpa, né? O que é meio difícil, né? Mas enfim, ficar 100% limpa, nem com sabão em pau. Com os guias firmes ao lado, que a gente está protegido contra a demanda, contra o espírito obsessor, contra o espírito zombeteiro, né? Quando o médium tá com a pessoa, né? Tá com o corpo aberto demais, ele acaba sentindo tudo. Chegou uma pessoa doente perto dele, ele capta aquilo, ele sente o pensamento do outro, sabe? Ele fica pesado, né? Ele acaba somando tudo que é negativo, né? Mas quando o corpo tá fechado, ele vira como é que fala? É como se ele tá blindado, né? Com aquela energia de proteção, a aura dele tá larga, como eu costumo dizer. Então, ela tá expandida, as coisas vão vir, mas nada vai atingir. Então, é aquela coisa assim, você vai até no enterro, e como eu costumo dizer, né, que eu ensino aí, que eu já deixei aí para vocês algumas dicas de proteção. Ah, vai no enterro, compra semente de alibé, faz aquele colar, leva moedinha, leva pedrinha de sal grosso. Por quê? Porque acaba trazendo, né, algumas energias negativas do cemitério. Sim, acaba trazendo. Mas quando você tá blindado, você vai entrar e você vai sair, tá tudo certo. Tá? Isso não quer dizer que você não deva fazer mais alguma coisa, se for lá. Tipo, nada, tudo que é pro bem nunca é demais, né? Eu sempre falo isso. Então, mas, de repente, você foi pego de surpresa, soube do falecimento de uma pessoa. Você tá no trabalho e aí você pede a dispensa para poder dar um apoio, né, moral para o familiar daquela pessoa que faleceu. Então, você não vai ter tempo de fazer nada disso. Se você está com seu corpo fechado, com tudo em dia ali, certinho, você vai entrar e você vai sair, nada vai vir com você, tá? Agora, a lógica, como eu tô falando, a coisa tem que estar certinha, né? Então, vamos seguindo. Na Umbanda, a gente fecha o corpo com reza, com banho de erva. Na Umbanda, no Candomblé também, né? Defumação, firmeza, ponto de força, cabeça, umbigo, coração, pé, né? Chakras. É um trabalho do chão, do terreiro, sabe? Corpo fechado é preparar o espírito para a vida mesmo, gente. É alinhar o que é matéria com o que é do espírito. Não tem jeito, tá? Agora, se a gente for olhar pelo lado da magia, aí o buraco é mais embaixo. Na magia,
corpo fechado já é um pacto com a própria luz interna. Pode vir pelas mãos de Exu, da Pombogira, pode vir também através de trabalhos feitos com velas, selos mágicos, né? Signos para quem curte, palavras também de poder, né? É ritual onde o magista declara que nada vai me tocar, a não ser para me elevar, para me fazer crescer. Mas a gente faz corpo com consciência. Não é só se proteger por medo, tá? É se proteger porque a gente sabe o nosso valor, a gente sabe aquilo que a gente carrega, né? Aí nós já temos também o fechamento de corpo no voodoo, né? Ou voodoo ou vodou, depende de como cada pessoa fala, né? Porque cada um fala de um jeito. E aí no voodoo, como é que funciona? Essa ideia de corpo fechado também existe, mas ela vem com a força das loas, dos loas, né? Que são os espíritos ancestrais que caminham com o povo. O praticante, né, o médium, né, lá do voodoo, quando fecha o corpo, ele se consagra a um espírito, um loa que vai guiá-lo, né, vai protegê-lo, caminhar ao lado dele, sabe? Aí é feito o ritual de sangue, no meio do toque, né, com dança, com toda aquela energia, né, com fogo, com a natureza. Não é um ritual leve, não é um ritual que é brincadeira, e ele é de muita força e muito poder, né? E aí, assim, nós estamos falando aqui de várias formas de fechar o corpo. Mas eu vou voltar aqui lá ao início. O que tudo isso tem em comum? É a fé. Não adianta fechar o corpo se você não acredita no invisível. E, gente, isso é uma parte que é, assim, bem interessante. Eu costumo dizer para as pessoas aqui que eu conheço, né, que eu lido, até mesmo para clientes, né, que muitas vezes eu me torno uma pessoa chata e repetitiva do tanto que eu falo da questão da fé, né? E eu vou contar uma historinha aqui para vocês do dia, exatamente o dia em que eu acreditei na fé. E aí vocês vão falar assim, Luz, mas você nunca acreditou? Eu sou um ser humano como você aí do outro lado. E muitas coisas a gente faz porque nos ensinam, mas a gente não tem exatamente aquela certeza. E aí um dia, isso já fazem, décadas na minha vida, minhas filhas eram pequeninas. E foi um momento que eu tava lá no inferno, que eu ainda não tinha posto a mola, sabe? Depois eu botei a mola, que eu bato lá e subo rapidinho. E assim, eu tava desempregada, passando assim um sufoco muito grande de tudo. E os 3 dias antes disso acontecer, a única coisa que tinha em casa para se fazer para comer era um saquinho de fígado de galinha, umas batatas e um macarrão. Então eu fiz o macarrão e fiz um ensopado, né, de fígado de galinha com batata. E a gente foi comendo aquilo. Só que só tinha aquilo, não tinha mais nada. Então a gente requentou por um dia, aquilo foi uns 3 dias, uns 2 dias antes mais ou menos. Não chegou a 3 não. Requentamos pro almoço, fizemos pro almoço, depois requentamos pra janta, não sei o que lá, enfim. Na última janta, aquele ensopado já era um purê de batata com fígado, que até hoje nós temos trauma de fígado de galinha. Como se o fígado de galinha tivesse culpa de alguma coisa que ele não teve, né? Mas, enfim, aquilo virou um purê, de tanto que esquenta e requenta. Aquele macarrão, ele já estava iniciando o azedume, né, dele. Também de tanto esquenta e requenta, e assim, as pessoas sabem que Rio de Janeiro é quente, né, e por mais que se tem a geladeira, as coisas não sobrevivem muito a esquentar e requentar, né. E tava um tempo de blackout de luz no Rio de Janeiro, no Brasil todo, na verdade, e a minha filha do meio, ela sempre foi muito ansiosa, sabe, muito desesperada, então ela olhava, tudo dela era mamãe, não sei o que, tudo era assim, um desespero, né? E
nós fomos comer, dividir aquela comida. E ela olhou que ela já sabia cozinhar. Mamãe, esse macarrão tá azedo. Eu falei, não tá não, vamos sobreviver a ele. Não, mamãe, isso vai fazer mal. Não vai não, vamos rezar. E vamos comer. Mas mamãe, é amanhã. Eu falei, amanhã é um outro dia. Vamos viver o hoje. Eu não tinha muito pra onde correr. Eu não tenho família, então, enfim, sou eu e eu. E meus diabos e meus animais, minhas plantas. Rezamos um Pai Nosso. Elas ficavam assim, ó, o zoião olhando pra mim, sabe? Pra ver o que eu ia fazer, se eu ia comer aquela comida que estava insuportável, digo-se de passagem. Mas eu era o exemplo, né? O espelho. E me lembro como se fosse hoje, rezamos um Pai Nosso. E eu entreguei, eu falei mesmo. Na época eu acreditava ainda muito em Deus, né? Só acreditava em Deus nesse tempo. Não que eu não acreditasse em Exu, Orixá, não, mas assim, ainda era, a minha visão ainda era aquela visão de só Deus. E eu falei, olha, eu não tenho mais força, eu não tenho para onde correr, eu já não sei mais o que fazer, eu não tenho mais nenhuma porta nem janela aberta. E eu tenho minhas 2 filhas e eu preciso superar isso, porque amanhã é um novo dia e a gente não pode ficar sem ter um alimento dentro de casa. E aí comemos, elas lógico ficaram me observando para ver se eu ia comer na frente, né? Lógico, eu tive que comer, aquela troço subir e descia, mas engole. E fomos dormir. No meio da madrugada faltou luz na casa. A minha do meio ansiosa, né, acordou desesperada, né? Mamãe, o mundo tá acabando. Porque era também aquele tempo que falavam que o mundo ia acabar, que não sei o que não sei o que lá. Ai, gente, era um inferno. E aí ela acorda desesperada porque tá sem luz. Mamãe, o mundo tá acabando, o mundo tá acabando. Eu, não, Ellen, vamos dormir, Ellen, por favor, não tem mundo nenhum acabando. Foi só a luz que faltou. Ok. O meu sítio, deixa eu abrir aqui um parênteses, né? O meu sítio, eu tinha um portão de madeira, mas eu não tinha grana para botar o portão, então o portão estava lá guardado. E eu fiz uma porteira de tela, né? Porque eu já tinha feito um muro. E eu fiz uma porteira de tela, sabe aquelas telas largas, né? De galinheiro. Só para o boi não entrar, né? Porque o meu sítio é muito no meio do mato. Então todo mundo cria boi, cria porco, enfim, essas coisas. E assim, qualquer um que chegasse ali via tudo por dentro, né? Porque era aquela porteira aberta só com uma tela. No dia seguinte, gente, eu devia horrores na praça nessa época. Olha, eu devia muito dinheiro, gente. Muito, muito, você não tem noção. E pensa no ser humano que quase morre quando pensa em dever. Sou eu. Já pensei em dever, já tô quase em coma. E vocês vão dizer, todo mundo é assim. Não é não, gente. Eu consigo ser um pouco pior do que muitos. E um homem começa a chamar lá no portão. Vou de casa. E a minha cabeça pensou o quê? Pronto, é cobrador. Né? Cobrador, e eu falei que as crianças ficam quietas, não fala nada. E dona, é fulano. Não chamava meu nome não, sabe? Chamava vizinho, né, e tal, moça. Até que eu botei a cara na janela e gritei, quem é? Aí o homem falou, vem aqui, moça, no portão. Eu falei, mas o que é? Não, tem umas coisas aqui pra vender. Eu falei, não tem dinheiro não. Não, vem aqui olhar. Tá. Fui lá, né, pra aquele despachar o raio do homem. Cheguei lá, ele tinha na bicicleta uns sacos de ponta de linguiça. Gente, linguiça era aquela que a gente botava pra escaldar, a cor ficava na água e a linguiça tinha aquela tripa branca. Ponto. E ponta de carne seca. Aqueles sacos, sabe? E aí ele veio pra mim e falou assim, só não quer comprar não? Eu falei, não, moço, até gostaria, mas eu não tenho dinheiro. Ele, não, moço, eu não preciso pagar agora não. Eu falei, bom, não preciso pagar agora, já começa a me interessar, mas, tipo, quando que o senhor vai vir cobrar? A senhora marca a data, se a senhora quiser daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. Aí eu achei aquilo estranho e me lembrei do que eu tinha rezado no dia seguinte, né? Falei, o bagulho tá ficando bom. Falei, então tá bom, moço, o senhor vem daqui a 1 mês? Não, daqui a 1 mês eu venho. Só que nisso me veio um plim na cabeça, porque, gente, o meu sítio é dentro de um condomínio de sítios. Da portaria do condomínio até o meu sítio, você caminha 1h30 a pé. E tem, tipo, 400, 300 sítios antes do meu. E a bicicleta dele estava repleta daqueles sacos, né? E aí eu virei pra ele, achei aquele estranho, sabe? Eu falei assim,
o senhor não passou nos outros sítios para vender não, moço? Eu nunca vi o senhor aqui dentro. Aí ele virou para mim e falou assim, moça, eu passei lá na estrada, vi a entrada, vim aqui, resolvi entrar. O seu sítio é o primeiro que me deu vontade de parar. Aí eu pensei, era para mim. Bom, bem, peguei lá os sacos, fui para dentro de casa, mostrei para as crianças pularam de alegria. Eu falei, bom, não tem arroz e feijão, mas morrer de fome a gente não morre, né? Já estão picados aí, né? Já os calda carne seca, come carne seca, ninguém vai morrer de fome. Nisso, o meu vizinho, que era caseiro do sítio ao lado, o patrão dele na época estava 3 meses sem dar o ar da graça, sem pagar a luz, sem pagar como é que fala? O salário dele e tal. A esposa dele estava grávida e ele estava usando o meu bico de luz. O meu bico de luz na época, eu também estava fazendo um empréstimo, né? Tipo assim. E ele estava pegando o meu emprestado porque tinham cortado a luz dele. Olha só a coisa como tava, né? Aí ele foi lá em casa, me chamou do muro, né? E aí eu falei, fala, Edmilson. Aí ele, pô, cara, vou dar um pulo aí. Aí pulou o muro, que ele fazia assim, sabe? Não dava a volta não, ele ia pulava o muro. Ele, cara, aconteceu um troço estranho hoje. Falei, comigo também, mas conta aí você primeiro. Ele, pô, tu sabe que o Paulo tá sem vir aqui esses meses todos e tal, não sei o quê? Cara, tu acredita que ele veio aqui, me pagou até a mais, ainda me trouxe uma cesta básica, coisa que ele nunca fez na vida? Falei, pô, cara, show, né? Também tava 3 meses sem vir aí e tal. Ele, pois é, só que eu comprei a cesta básica no Zezinho ontem. O Zezinho era um vizinho que a gente tinha que vender a cesta básica, uma cesta básica muito boa, né? Mas que eu nunca comprei. Aí ele falou, pô, só que eu fui no Zezinho ontem comprar a cesta básica, ficou comida demais. Eu vim aqui ver se tu tá precisando de alguma coisa que é pra não poder te dar, senão vai estragar. Chegou o restante da comida. Nesse dia, eu aprendi a fé. Eu saboreei a fé. E nunca mais, até então, até este momento que eu estou gravando esse vídeo, eu perdi a fé. Luz, mas você nunca mais desceu no inferno? Outras vezes, sim. Botei uma mola lá, só para me pular e sair mais rápido, né? Mas eu creio de verdade em todos os deuses. Creio que se algo não deu certo, não aconteceu, é porque não era para ser assim, porque tem coisa melhor para vir. Creio que eu sou capaz de tudo e mais alguma coisa. Então é por isso que fala que primeiro você tem que acreditar em você, né? Do que você é capaz. Que esse canal aqui, por exemplo, é o exemplo da minha fé. Porque esse canal aqui, eu comecei ele, sei lá, 3 anos atrás e... Tipo, vou tentar, mas ele era o que eu menos alimentava. Até que quase 1 ano atrás, eu sentei aqui exatamente onde eu estou. E eu falei assim, eu vou escolher uma rede social para trabalhar. Porque eu trabalho em todas, mas nenhuma delas está me dando um retorno legal. Então, eu vou escolher uma. E eu tenho outras redes sociais com 60 mil seguidores, 16 mil seguidores, não sei quantos, enfim, com muito mais seguidores do que tenho aqui. E que na época eu tinha, acho que era 100 e poucos seguidores aqui, só uns videozinhos mequetrefe, que eu não vou trocar, vão ficar por aí, porque eu acho que eles fazem parte da minha história. E resolvi trabalhar aqui, falei, vou mexer com o YouTube só. Não vou mexer mais com as outras plataformas, tanto que tem... Agora, anteontem, que eu fiz umas postagens, de vez em quando eu vou lá, posto alguma coisa, mas eu parei de abastecer plataformas que eu abastecia com 8 vídeos por dia, 6 vídeos por dia, o mínimo de 4 vídeos por dia, e eu parei. E eu não me recordo realmente a intuição de onde veio de eu gravar o vídeo Poder da Amarração. E gravei aquele vídeo, joguei aqui. E aí eu sempre vou lá e dava uma olhada. E de repente eu vi aquele vídeo subindo. Dormi com 100 e poucos seguidores e acordei com quase 1000 seguidores, né? Desse jeito o vídeo viralizou. E eu estou aqui. Então assim, é a fé, né? Então o que tudo isso tem em comum? É a fé, sabe? Porque é o seguinte... Ninguém fecha o corpo se não acredita na força do invisível. É como trancar a casa, mas deixar a janela aberta.
Fé é o que sela tudo. E mais, o corpo fechado também é uma questão de postura, né, gente? Que aí, aqui eu vou fazer uma outra explanação. Não adianta fazer 1000 trabalhos, acender vela toda semana, tomar banho de arruda, se a pessoa vive se jogando numa energia ruim, vive no olho grande, né? Corpo fechado é comportamento também, né? É saber dizer não, é se afastar de quem te suga, é parar de alimentar aquilo que enfraquece, né? Porque eu costumo dizer assim, eu, por exemplo, que gosto de beber, como outras pessoas, né? Gosto de beber uma cervejinha e tal. Gente, mas tem lugares e lugares. Aí eu vou, faço um ebó, descarrego, tomo um banhozão, descarrego, tomo um maravilhoso banho de brilho, de amor, e vou pro pior boteco da região. E depois eu quero reclamar que o amor que vem pra mim é aquela coisa do inferno. Não vai ser diferente. Depois eu quero reclamar que eu perdi dinheiro, que o meu dinheiro não rendeu. Nossa, eu fiz toda uma preparação no meu corpo e fui pro lugar mais mequetrefe do mundo, onde só tem coisa boa, para não dizer o contrário. Não tem blindagem certa. A gente também tem que buscar. Vamos para um lugarzinho melhor, né? O problema não é o bebê. O bebê a gente vai abrir um portal. Mas a gente pode abrir um portal melhorado? Ai, Luz, você está sendo preconceituosa. Não, gente, eu estou sendo realista. Vamos abrir um portal melhorado? Porque senão fica muito complicado também, né? Aí fica difícil, né? E aí é assim. Tem outra coisa também. Tem gente que diz que é só usar um patuá, bota um fio de conta no pescoço, uma figa, uma cruz e que tá tudo certo. Não, gente. Ajuda? Ajuda. Mas se a alma estiver aberta aí pro negativo, o corpo também vai estar, gente. Não tem jeito. Proteção não é só o que se põe para fora, é o que se planta dentro também. Então, assim, cada um de nós também tem que fazer a nossa parte. Quando a gente fecha o corpo, a gente está dizendo para o mundo, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu estou indo. E aí, nada entra sem permissão, tá? Não vai entrar inveja, não vai entrar olho grande, nem feitiço, não vai adiantar. Agora, um detalhe também. A minha titia, minha vovó, minha mamãe, pessoas mimadas, os mimadinhos de plantão. Minha mamãe, minha titia, adoro mimado. Elas fecham o meu corpo. Então eu posso para as bórneas. Não pode não, meu amor. Elas podem até fazer com maior amor e carinho. Mas é aquilo que eu falei. Se você não fizer a sua parte, meu bem, não adianta, titia, papai, mamãe, titia, que não vai resolver nada. Tá? Eles têm boa intenção e fazem a parte deles. Porém, você não faça a sua parte. Você vive na arrogância, contando com o ovo no fiofó da galinha, só que a galinha não botou ovo e você passou fome. E aí depois vai dizer que a magia da mamãe, da titia, do papai, da vovó, que são ruins. Não. Eles são burros. É diferente, tá? Eles são burros, porque ficam aí te adolando sem te passar o que você tem que fazer. Eles têm boa vontade, porém são burros, porque te mimam. Paciência. Mas não vai ter nada fechando o corpo, tá? Pelo contrário, tá totalmente arreganhado. Então vamos lá, gente. Corpo fechado é de verdade um ato de amor próprio, tá? É colocar um escudo de fé e seguir. Seja com São Miguel com a espada, Exu na encruzilhada, ou os loas dançando no fogo, os caboclos firmando lá no meio da mata. Não importa o caminho. Desde que seja com verdade, né, gente? Então, assim, se você sente que anda muito vulnerável, muito aberto, muito cansado, cansada, é hora de olhar para o seu corpo espiritual. Tudo está acontecendo comigo, o dinheiro não está rendendo, isso, aquilo. É hora de olhar, é hora de você firmar a guia, de tomar um banho, acender uma velinha, vai chamar para os seus guardiões, fecha o seu corpo com oração, com magia, com propósito. Mas tem que ter, e a fé. Porque no fim das contas, o corpo fechado é a nossa alma em paz, gente.
É isso. Não adianta fazer tudo isso se a sua alma não estiver em paz. Tá certo? Gente, não esquece, curte, compartilha, deixa seu comentário aí no canal pra mim que é importante. Vem seguir a luz e ó, beijos maravilhosos pra vocês.